como a autocobrança lhe leva a sentimentos de culpa. Fica comigo que hoje a gente vai discutir sobre esse tema. Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai conversar sobre um sentimento que é bem presente em pessoas que se cobram excessivamente, bem como em pessoas que são ansiosas. Na verdade, eu até diria que muitas pessoas que são ansiosas, às vezes elas andam de mãos dadas com a autocobrança excessiva. Então, como tudo tem que sair tão perfeito, você não pode se dar o luxo de sair nem um pouquinho de um trilho de um trem. Se você erra, um pouquinho, isso lhe gera um sentimento de frustração, de tristeza e de culpa, principalmente. Então, eu diria que essas duas vertentes em muitas pessoas andam de mãos dadas. E aí, como vocês sabem, dentro desse grupo de pessoas, principalmente em pessoas que se cobram excessivamente, a palavra deveria ela é muito presente, Então, quando essa pessoa olha para algo aí no futuro que ela está planejando, e aí eu entro com ansiedade, que a pessoa que se cobra excessivamente e que é muito ansiosa, ela tende a ter uma série de programação, muito grande, muito rígida, para que nada dê errado. Então sempre está ali na busca de uma certa perfeição. E a gente sabe que essa perfeição 100% a gente não consegue. E aí quando aquilo não sai da forma como se foi planejada, gera um sentimento de culpa. Ou então quando a pessoa olha para uma situação no passado, ela tende a se autocriticar bastante. Então diante de uma situação que se passou, por exemplo, uma apresentação de um seminário, por exemplo, ou uma prova para um aluno que se cobra excessivamente para tirar um 10, se não atingir essa nota, então tem um sentimento de culpa muito grande. Então, só estou exemplificando, mas são várias as situações. Então, essa pessoa entra numa espiral de autocrítica, de negativismo diante das situações e principalmente tende a se cobrar excessivamente. Então, voltado para isso, hoje eu quero mostrar para vocês uma pequena técnica para vocês refletirem junto comigo. Bom, eu quero que você me acompanhe mentalmente algumas operações matemáticas que eu vou fazendo aqui, tá certo? Então, vou fazer aqui uma multiplicação. 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15, 5 vezes 4, 20, 5 vezes 5, 26, 5 vezes 6, 30. Bom, se você me acompanhou, muitas pessoas devem ter ficado escandalizadas quando eu errei bem aqui, não é? 26, poxa vida, a Gleice errou uma conta tão simples, mas realmente foi de propósito. E aí eu explico para vocês. Então, como vocês puderam me acompanhar nessa pequena operação matemática que eu fiz, em uma tabela bem simples, do número 5, eu fiz um pequeno erro, 26, mostro aqui para vocês. Então, diante dessa operação, eu errei. Então, com certeza, se você estivesse me acompanhando, você deve ter visto, poxa vida, a Gleice errou uma conta tão simples. Mas o que é que eu quero trazer para vocês, para você pensar? Quantas operações, olha só, eu não fui acertando e aqui eu errei. Então, eu quero mostrar para vocês que erros acontecem, a gente está suscetível a isso, mas a gente tem que dar valor e um olhar para as coisas que a gente acerta. Olha só, tantas coisas que eu acertei, quantas operações que eu acertei. E é interessante que a gente, diante de um erro, a gente percebe de uma forma muito rápida, Então, a gente tende a se auto-julgar bastante ou então até julgar o erro do outro. Uma pessoa que se cobra excessivamente, ela vai focar naquilo que errou. Mas olhar para outras coisas que ela fez, que deram certo, essa pessoa às vezes não tem essa visão, esse olhar. Então esse pequeno exercício é algo que eu sempre gosto de trazer ao set terapêutico. Eu vejo que ele traz uma grande reflexão aos pacientes que fazem você ver que às vezes você se dá o crédito a tantas coisas que você já conseguiu, que você já progrediu.
Então, se a gente for parar para focar aqui no erro, olha só o tanto de acertos que eu já tive, né? Então, se eu for focar aqui só no meu erro, olha só quantas coisas positivas, né, que eu acertei aí atrás. Então, esse é um vídeo para você que se culpa excessivamente. Então, diante de uma situação, tente se perguntar se aquilo realmente você não poderia estar compartilhando com outra pessoa, pedindo ajuda de outra pessoa. Se você sempre se vê nessa situação, sempre eu vejo que eu erro bastante. Então vamos fazer esse pequeno exercício, vamos ver o tanto que você já progrediu, o tanto que você já acertou. Às vezes, como a gente vai falhando diante de uma regra tão rígida que você coloca, então você tende a ir vendo as coisas com um olhar muito negativista. Então essa é a reflexão que eu deixo para vocês. Se você ainda não assistiu o nosso vídeo sobre como flexibilizar regras rígidas, eu estou deixando aqui abaixo na descrição do vídeo. Ele também vai lhe auxiliar bastante a você ir quebrando um pouquinho mais essas regras. Um grande abraço para vocês e até nosso próximo vídeo.